pessoal, bom dia. Bom dia para você que está em casa, que nos assiste pela internet também. Deus te abençoe. Nós vamos começar nossa reunião nessa manhã, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa semana que Ele nos deu, e que aquilo que nós vamos fazer aqui nessa manhã possa de fato chegar até a Deus com um aroma suave, fruto do nosso amor por Ele, em resposta àquilo que Ele fez por nós. Espero que nessa manhã o teu entendimento seja de que você está aqui porque você foi chamado para servir. E nesse processo de ser servo, você tem Jesus Cristo como exemplo de vida. E que então você pense nisso, medite nisso nessa manhã, e que isso possa aquecer mais o teu coração. Que os teus olhos, os meus olhos estejam o tempo todo atentos àquilo que Deus tem nos chamado a fazer nesses dias, aquilo que Ele tem nos orientado a viver. Então que seja uma manhã onde o teu coração seja aquecido e ministrado pelo Senhor. Queria que você orasse comigo. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te bendizemos. Como é bom poder vir a esse lugar. Como é bom poder ver aqui irmãos, amigos, cheios da tua graça, do teu amor, transformados pelo teu Evangelho, Senhor. Deus, aqui está a tua igreja, assim como em várias partes desse mundo. Muitos se reúnem, ó Deus, nessa manhã para te adorar e te bendizer. E nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos por isso. Que a tua igreja, Senhor, ela de fato, ao sair dessas quatro paredes, ela possa manifestar o teu poder, manifestar a tua graça, manifestar, Senhor, a tua misericórdia sobre a vida daqueles que ainda não te conhecem. Deus, que possamos expressar com essa nova vida que o Senhor nos deu, o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Receba os nossos louvores. Receba, Senhor, a nossa prestação de culto a Ti. Nós declaramos nessa manhã que Tu és o Deus das nossas vidas. Não existe outro. E nós te pedimos, nos ajude, nos mantenha firme na fé, para que em nenhum momento nós venhamos nos curvar diante de ídolos, mas sempre estarmos de pé diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Que você se sinta à vontade para adorar o Senhor nessa manhã. Bom dia, convido a igreja a se pôr de pé. Cantamos no início o esplendor de um rei. O esplendor de um rei, vestido de majestade, deixa a terra se alegrar, deixa a terra se alegrar. Envolve-se em luz, e
esplendor de um rei, o Senhor se torna servo, Pai. Experimenta isso. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Essa parte é para que a gente lembre da atitude de Cristo, que a nossa atitude seja igual a dele. E é muito bom refletir que com tamanha grandeza, tamanha majestade, esse rei veio, se humilhou e como servo morreu em nosso lugar. É o que cantamos aqui. É o que queremos para sempre cantar, Pai. Que Tu és grande, nós somos pequenos. Senhor, em majestade, Senhor Deus, se humilhou, se entregou e mostrou mais uma vez o Seu grande amor, tamanha compaixão. Que a gente possa cantar para sempre, Senhor Deus, o Seu nome, Senhor Deus, em nossas vidas. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E com o Filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
se entregar, de confiar plenamente em Ti, meu Deus. Esse momento a gente entra num momento de generosidade. Quantos aqui podem dizer que confiam em Deus? Confiam em Deus a ponto de abrir mão de tudo que vocês têm e se entregar completamente a Ele, assim como Ele fez por nós. A sabedoria de Deus. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo de 7 a 8. Cada um dê conforme ele terminou em seu coração, não com pesar pela obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, eles transbordem toda boa obra. É para esse Deus que cantamos. Esse Deus que cuida de nós. Senhor Deus, faz com que nosso coração seja mais generoso, Senhor. Mais generoso não somente com o que nós temos de dinheiro, Senhor Deus, mas com o nosso tempo. Muitas das vezes separamos o nosso tempo pouco para Ti, Senhor Deus. Pouco para a pregação, às vezes, do Evangelho dentro de nossas casas, Pai. Para os nossos amigos. Que toda a nossa vida, Senhor Deus, seja uma vida, Senhor Deus, que glorifique a Ti. E que mostre que Sua obra transborda em nós. Todas as coisas cooperam para aqueles que Te amam, Pai. Nós estamos aqui dizendo que Te amamos, Senhor Deus. Não é uma palavra que sai das nossas bocas tão somente, Senhor Deus, mas porque nós de fato Te amamos, Senhor Deus, e reconhecemos o Seu amor. Que seja recíproco tudo que a gente for fazer, Senhor Deus, não com uma arganha, mas seja de fato recíproco. Que esse momento seja recíproco. Eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Atrás de cada cadeira tem 2 envelopes. Envelope vermelho é para as ofertas, para as nossas plantações. E o preto é para o manter dessa igreja, dessa comunidade local, para os dízimos. Atrás também tem uma maquininha para pagamento. E o Pix da igreja é o CNPJ. A gente vai começar a cantar, a entoar mais hinos de louvores. E vocês estão convidados a servir dessa maneira também e adorar mais uma vez. O que tenho a não ser tanto amor em Teu
Mais uma vez, bom dia para vocês que não estavam aqui no início, para você que está chegando aqui pela primeira vez, ou talvez para mim, né? Você esteja aqui pela primeira vez. Então, meu nome é Alessandro, muito feliz por você estar aqui nessa manhã. Espero que Deus te abençoe e fale ao teu coração. Marcos capítulo 1, versos de 16 ao 20. Os nossos cultos pela manhã, ele é um pouquinho mais rápido por causa da nossa escola dominical logo em seguida, o nosso CTM. Mas eu queria falar com vocês sobre o chamado de Jesus Cristo para alguns discípulos. Em Marcos capítulo 1, do versículo 16, a gente vai ver essa história. Tudo bem? Marcos capítulo 1, do 16 ao 20. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eles eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Deixa eu só dar um contextozinho para vocês bem rápido. Marcos, ele tem como objetivo apresentar Jesus Cristo como servo, como aquele que veio para servir. E o texto que traz um resumo daquilo que Marcos traz para os seus leitores está logo lá no capítulo 10, versículo 45, que ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muito. Então Marcos, ele vai descrever o tempo todo Jesus Cristo como um servo. E se ele vai descrever Jesus Cristo como um servo, logo ele vai falar o tempo todo de atitudes, de atos de Jesus Cristo, a sua vida prática durante toda a sua caminhada. Então ele quer apresentar para as pessoas um Jesus Cristo que serve, que se envolve e que dá a vida pelas pessoas, porque ele está anunciando a chegada do reino, né? Então ele quer que as pessoas se aproximem, ele quer que as pessoas saibam o que significa a chegada de um reino. E ele vai falar então de um Jesus Cristo que veio para servir, né? Ainda que ele seja um servo, eu queria falar hoje para vocês sobre a autoridade de Jesus. Então ele é um servo, e na nossa concepção, né, a gente acha que o servo é aquele que está o tempo todo baixando a cabeça, ele está o tempo todo só servindo. Não, o servo, quando ele sabe daquilo que ele tem que fazer, e
e ele se propõe a fazer o correto, ele se propõe a obedecer àquele que está acima dele, ele sim, ele pode expressar autoridade naquilo que ele faz. Ele vai brigar, ele vai se impor diante daquilo que ele sabe que ele tem que fazer. Você imagina que você dá uma ordem para o seu filho em casa e ele está executando aquilo de uma maneira tão correta e que você, por algum motivo, você vai falar alguma coisa e ele se impõe. É muito importante que nós, pais, percebamos isso nos nossos filhos, para que a gente não recrimine, para que a gente dê crédito àquela postura dele de se colocar firme diante daquilo que ele acredita ser correto e está fazendo em obediência a algo que foi dado para ele. Vou dar um exemplo para vocês bem rápido. E aí eu vou dar uma de Cláudio aqui, né? Eu vou falar dos meus filhos. Bem rapidinho. Por exemplo, o Júnior. O Júnior ele tem uma questão com o negócio de horário que é incrível. Ele, desculpa o termo, mas no bom sentido ele é chato com isso. E às vezes a gente quer, tipo assim, calma cara, ele fala, não, eu tenho meu horário, eu tenho que estar lá, é isso, aquilo. Então ele se impõe, e ele se impõe com autoridade. E isso é bom. E eu, pai, a Carla como mãe, nós precisamos perceber esse compromisso que ele tem de como alguém que vai servir ao outro, vai servir no seu ministério, no seu dom, naquilo que foi chamado, ele vai expressar autoridade naquilo que ele está fazendo, ele vai se impor. Então Jesus Cristo é aquele servo que tem uma verdade absoluta e que ele vai se impor diante das questões, ainda que as pessoas o vejam como alguém que veio só para servir, mas ele serve com autoridade. Marcos vai mostrar isso para a gente no decorrer do seu livro, onde ele vai contar um pouco das histórias de Jesus. Então ele vai falar desse cara que veio, desse homem que veio para servir, mas com autoridade, impondo a sua posição. Então, Jesus ele viaja de um lado para o outro, como vocês sabem, ele está em vários lugares, em muitos lugares, né, no decorrer da sua vida. E no decorrer do livro de Marcos, a gente vai ver Marcos citando alguns lugares por onde ele passou. Vai falar do deserto, logo assim que ele se batiza, ele vai falar das suas caminhadas pela Galileia, sentando com pessoas, comendo com pessoas, indo para lugares talvez nós jamais iríamos num dia da semana, por exemplo, passar por um cemitério. Nós vamos num cemitério quando perdemos um ente querido, um amigo, e a gente vai lá para prestar uma homenagem, alguma coisa nesse sentido, mas ninguém fala assim, hoje eu vou dar uma passadinha pelo cemitério para ver se eu consigo pregar o evangelho para alguém. Oi? Falaram alguma coisa? Para passear, né? Ninguém, você não vai, você não fala assim, poxa, eu vou lá porque talvez ali eu encontre alguém aflito, alguém triste, porque está passando por um momento muito difícil. Mas Jesus é aquele cara que ele passa por esses lugares. Ele vai para uns lugares que você fala assim, o que está fazendo ali? Na verdade, Jesus Cristo, ele era intencional em tudo que ele fazia, e nós vamos ver, por isso que ele vai atrás desses caras lá na beira do mar, da Galileia, para falar do evangelho e para chamar eles. Então, a partir desse ponto, é que eu queria falar para vocês sobre essa autoridade de Jesus Cristo em chamar os discípulos. É engraçado quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Jesus Cristo chamando as pessoas para seguir, as pessoas do nada abrem mão de tudo, como se fosse muito fácil. Né? E a gente pensa, por que quando Jesus chamou aqueles caras, eles largaram tudo e foram até ele? E eu tenho maior dificuldade com isso, eu tenho algumas resistências, eu não consigo compreender de fato se Jesus está me chamando ou não, se sou eu que estou indo por emoção. Né? Então, quando a gente vê essas questões na Bíblia, isso desperta na gente algumas questões. Por que esses caras largaram tudo e foram? Por que eles fizeram isso? Né? Por que hoje eu não largo tudo e vou? Né? Bem, Jesus Cristo, quando ele faz isso, não tem a ver com a gente, né? Tem a ver com aquilo que ele faz no meu coração e no seu coração e com o propósito dele na minha vida e na sua vida. Naquela ocasião, Jesus chama os discípulos para darem continuidade ao Evangelho, logo após a tua morte, eles continuarem pregando. Então eu queria, de fato, nesse momento falar para vocês sobre essa autoridade. E como foi que isso aconteceu na vida daqueles homens? O versículo 16 diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia,
que no caso o texto fala de mar, mas era um lago por causa das suas dimensões, ele é considerado um lago, o lago de Genezaré. Ele era alimentado pelo Rio Jordão. Essa informação que ele era alimentado pelo Rio Jordão traz algumas informações importantes. Por que ali então existiam pescadores? Por que aquele lugar era um lugar de muita agitação, muitas pessoas, de um entra e sai, ou seja, era um porto? É porque, na verdade, o Rio Jordão, ele trazia para aquele lago águas frescas e também muitos peixes. Então era um lago bastante farto na questão de peixes, e as pessoas faziam daquilo ali o seu comércio, o seu local de trabalho. E esses homens que estão aqui, eles não estão ali como uma pescaria amadora. Não, eu vou lá para você pegar alguma coisa para o meu almoço, para a minha janta, ou para botar lá na minha humilde peixaria para vender alguns peixes. Não. O texto mostra que eles tinham empregados, o pai também trabalhava de um deles ali, e eles tinham então uma estrutura naquele lugar, ou seja, ali era o ganha-pão deles, ali era a empresa deles, era o trabalho deles. Então eles não estavam ali simplesmente naquele dia que Jesus passou, era um lugar onde constantemente eles estavam, porque era o trabalho que eles exerciam como pescadores. Então Jesus, quando ele passa por aquele lugar, o texto dá uma impressão para mim e para você que era como se Jesus tivesse saído do local onde ele estivesse, onde ele passou a noite, e ele decidiu passar por ali como estou andando e vamos ver o que vai acontecer. Não foi uma caminhada despretensiosa. Jesus vai naquele lugar com o objetivo de encontrá-los ali e de fazerem para eles justamente essa proposta, essa chamada, né? Esse convite para que eles preguem o Evangelho. Primeiro, ele chama o André e em seguida, ele chega ali naquele lugar, ele faz o convite para aqueles homens, só que esse convite, ele não é baseado em algo que Jesus acordou e pensou e falou, vou lá chamá-los. Por isso que a gente fala o tempo todo aqui para vocês, que a nossa vida cristã, ela precisa ser intencional. A gente precisa pensar 24 horas por dia o Evangelho. A gente precisa pensar o tempo todo sobre a possibilidade de termos alguém à nossa volta com quem a gente consiga compartilhar o Evangelho. A gente precisa pensar o tempo todo que a nossa vida, ela reflete a vida de Cristo em nós, o tempo todo. Porque nós vivemos o Evangelho 24 horas por dia. Nós somos cristãos 24 horas por dia, não é uma hora ou outra. Então Jesus Cristo, quando vai para aquele lugar, ele não está indo conversar com pessoas ou ver pessoas que ele não conhecia. Porque o texto de João vai mostrar que Jesus já tinha tido um tempo com eles, com esses caras aqui. Tem um texto lá em João, no capítulo 1, versículo 37 ao 42, que Jesus está passando e ele diz, esse é o Cordeiro de Deus. E aí eles vêm atrás de Jesus, então Jesus tem contato com eles. Mas daquele período para esse, eles passaram um ano. E é justamente nesse período que Jesus volta e chega até eles, ou seja, eles voltaram para a sua vida de trabalho, eles estão lá na pescaria, mas pode ser que eles também, em alguns momentos da sua vida, eles tinham a referência de Jesus sobre eles tinham Jesus como de fato esse Messias que estava chegando, mas eles ainda não tinham aquele envolvimento, um envolvimento de 100% da sua vida com Jesus Cristo. É como nós que estamos aqui, né? Ninguém aqui vive hoje exercendo um chamado ou o tempo todo caminhando, pregando o Evangelho ou vivendo disso. Né? Naquele tempo não, quando eles são chamados, eles abandonam de fato tudo, eles abrem mão de tudo e vão seguir a Jesus Cristo aí para frente, vida que segue. Família, amigos, ficam em segundo plano, e agora o primeiro plano na vida deles, o primeiro objetivo era servir a Deus. Eles estavam ali lançando a rede, Jesus chama eles fazendo a seguinte referência. Vocês não serão mais pescadores de peixes, agora vocês serão pescadores de alma. Essa informação, esse convite de Jesus Cristo para eles, esse chamado de Jesus Cristo para eles, ele vem acompanhado de um convite, de uma promessa. Olha
o convite. O convite é para que eles, de fato, passassem a seguir a Jesus a partir daquele momento. Então foi isso que Jesus fez com a gente. Ele veio e nos convidou a segui-lo, a andar com ele. E a promessa é que Jesus faria deles pescadores de homens. Jesus usa uma linguagem muito conhecida por eles, do dia a dia deles. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês vão, ao invés de vocês lançarem rede para pegar o peixe lá no mar, vocês agora vão lançar uma rede no mundo e vocês vão pescar pessoas. Nós vamos falar para pessoas e nós vamos convidar pessoas a fazerem parte da nossa vida. Agora, o interessante é que essa frase, pescadores de homens ou pescar homens, ela não é novidade para Jesus. Jesus não está simplesmente usando isso porque eles eram pescadores de peixe, nada disso. Jesus está fazendo uma referência aqui, está passando uma mensagem para eles muito importante, e para mim e para você, que no Antigo Testamento, quando esse texto era usado, ele se referia a Jesus Cristo usando os profetas para dizerem para o povo rebelde que estava em desobediência que Jesus, que Deus, iria fazer com que pescadores e caçadores chegassem até eles e trouxessem eles para viverem a justiça de Deus e a ira de Deus sobre eles. No Antigo Testamento era dessa maneira que se referia aos pescadores. E o texto de Jeremias vai dizer que ele não só usa ele não só fala de pescadores, mas ele fala de caçadores, ou seja, o povo estava num processo de pecado e Deus falava: vou enviar pescadores e caçadores para pegar vocês e trazerem vocês para debaixo da minha justiça e da minha ira, por conta dos pecados de vocês. Eu acho que vocês já estão percebendo um pouco qual é o chamado de Jesus Cristo para a vida daqueles homens e qual é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Qual é a mensagem do Evangelho? O que significa o reino de Deus é chegado? A gente sabe que é um reino de justiça, de amor, um reino de perdão, um reino de misericórdia, mas um reino também que revela a ira de Deus, que mostra para as pessoas que, uma vez não estando dentro desse reino, uma vez não sendo aceito nesse reino, você e eu estamos debaixo da ira de Deus. Significa então que quando Jesus Cristo chama aqueles homens para pregar, para serem pescadores de homens, Jesus está dizendo para eles o seguinte: a vida de vocês agora será o seguinte, significa que daqui para frente vocês vão pregar o Evangelho junto comigo, nós vamos falar das boas novas, nós vamos falar da chegada desse reino, para que pessoas, pela misericórdia do nosso Pai, se livrem da ira dele. Então, quando você está pregando o Evangelho para alguém, seja para alguém da sua casa, seja para algum vizinho seu, lembre-se que você está dando a oportunidade àquela pessoa, falando para ele, dando uma notícia para ele, de que ele precisa se arrepender para que a ira de Deus não venha sobre ele. Você está tirando ele daquele processo de desobediência, onde a ira de Deus virá sobre a vida dele, para que ele vá para uma vida onde ele seja aceito por Deus, onde Deus de fato tenha derramado misericórdia e graça sobre a vida dele. Mediante a essa informação e de que eles não iam mais pescar peixes, mas pescariam pessoas, eles levariam pessoas a não viverem mais debaixo da ira de Deus, eles precisam então, nesse momento, abrir mão de tudo que eles estavam fazendo. Por que então, o chamado de Cristo, quando vem à minha vida e à sua vida, ele nos impulsiona a abrir mão das coisas que estão à nossa volta? Ainda que hoje seja uma luta interna na minha vida e na sua vida, seguir por esse caminho.
Porque na verdade Ele coloca dentro de nós uma sede por justiça, uma sede por misericórdia, uma sede por amor, que em alguns momentos da nossa vida eles vão sobrepor as outras coisas à nossa volta. Em alguns momentos, nem sempre, porque a gente ainda tem essa questão de estarmos presos a algumas coisas, né? De parentes, de filhos, e a proposta aqui, a ideia aqui não é que você tenha que abrir mão dos seus filhos, não, nem da sua casa, nada disso do seu trabalho, mas é que você entenda que o objetivo maior, ele faz sentido quando eu olho para a necessidade da humanidade e olho para aquilo que eu tenho. Por isso que a Bíblia também vai dizer para mim e para você, buscar primeiro o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. Quando eu entendo o meu papel, quando eu entendo a graça que veio sobre mim, que Ele me chamou também para revelar isso às pessoas, para que eles não vivam sobre a ira de Deus, para que eles não vão para o inferno, para que eles não vivam a morte eterna, eu abro mão sim da vida do meu filho, da minha esposa, dos meus negócios, porque eu entendo que isso aqui é maior. E quando eu priorizo isso em determinados momentos da minha vida, eu entendo que essas coisas aqui, elas estão sob os cuidados de Jesus. Elas estão sob os cuidados de Deus. Então eu busco o reino dos céus e as outras coisas, elas serão acrescentadas. Eu não busco de qualquer maneira, eu não vou de forma meio doida para o negócio. Por quê? Porque isso não depende de mim. Não sou eu que tenho esse desejo, é Deus que coloca ele em mim. Então, quando Deus coloca algo no meu, no seu coração, isso é equilibrado. Não é de qualquer maneira. Isso traz paz no nosso coração. Isso abre a nossa mente para algumas verdades. E caminhar sobre a verdade, caminhar sobre aquilo que é claro e objetivo, é mais fácil. Então, entendam, eu não vim aqui falar que vocês precisam largar tudo como eles largaram. Ali tinha um propósito, Jesus tinha um objetivo na vida daqueles homens, ele estava montando a sua equipe, os seus discípulos, para que eles dessem continuidade ao Evangelho. Então, queridos, domingo à noite eu falei um pouco sobre a nossa vida como templo do Espírito Santo, como casa de Deus, e eu venho hoje, na mesma linha, falar para vocês desse chamado de Cristo para a minha vida e para a tua vida. Todas as vezes que você se entender como um cristão, todas as vezes que você sair de casa, lembre-se, primeiro, você é templo do Espírito Santo de Deus. Você vive o Evangelho 24 horas por dia. E dentro de um templo, onde era feito os sacrifícios através do sacerdote para que vidas pudessem serem perdoadas perante Deus. Hoje, eu e você, como pessoas que fomos chamados como discípulos de Cristo para pregar o Evangelho, a nossa mensagem é para que pessoas sejam livres da ira de Deus. É para que pessoas tenham a oportunidade de viver o que eu e você hoje estamos vivendo. Então, quando você olha nessa perspectiva, de fato, as outras coisas ficam em segundo plano. Elas ficam em segundo plano. Então, atender o chamado de Jesus Cristo é justamente isso. É ver o que ele está te oferecendo, o que ele está te sinalizando. Ele está te fazendo um convite para pregar uma palavra que vai transformar a vida das pessoas. Vai transformar a vida das pessoas. Então, que você, nessa manhã, possa ver o Evangelho dessa forma na tua vida e entender a sua vida como alguém que foi chamado para ser pescador, para lançar a rede. E que, nesse processo de lançar a rede, você vai perceber que é mais importante fazer isso do que fazer qualquer outra coisa. Então, o que a gente consegue tirar mais desse texto ou dessa passagem de Jesus Cristo? Eu, pensando um pouco mais nessa manhã, diante dessa leitura, o que me veio à cabeça foi a questão da autoridade de Jesus Cristo sobre a vida daqueles homens. Passar a chamar o cara embora. Isso chamou a minha atenção e quando eu fui olhar um pouquinho mais, hoje pela manhã, ontem à noite, quando eu fui olhar um pouquinho mais, eu percebi que
as boas novas, o Evangelho, quando a gente entende de fato o que é o Evangelho, o que ele produz, o que ele faz na vida do ser humano, e quando a gente ama as pessoas, a gente abre mão sim das outras coisas, porque a gente entende que as outras coisas elas são cuidadas pelo Senhor. E você não abre mão no sentido de abandonar, você abre mão naquele momento para que uma outra pessoa tenha a oportunidade que você teve e que a sua família teve ou está tendo. Então, uma outra coisa que eu também percebi nesse texto foi essa postura de Jesus Cristo de ser intencional, de ir até aqueles homens. Volto a dizer, ele já os conhecia, ele já tinha tido um contato com eles, mas ele volta lá justamente para fazer esse convite e chamá-los. Que eu e você possamos ser intencionais todos os dias, uns com os outros, seja em casa, seja aqui. Ser intencional não é chegar de qualquer maneira na vida do outro, não é simplesmente sentar para uma conversa sem antes pensar, sem antes programar. Então talvez nós possamos, nesses dias que nós estamos vivendo, muito mais juntos do que separados, né? Nós, famílias, dentro das nossas casas, talvez seja um tempo para que nós possamos estar olhando um para o outro com a perspectiva de, o mais rápido possível, sentar para uma boa conversa, sentar para esclarecer algumas coisas. Sabe quando você tira um tempo na sua vida e fala assim, eu vou observar minha esposa nesse mês, eu vou observá-la porque eu quero fazer algo diferente para ela, eu quero chamar ela para uma conversa, eu quero pontuar algumas coisas, seja coisas positivas, seja um elogio, seja naquilo que você percebeu que ela progrediu, ou também seja naquilo que você percebeu que ela está fraca. E da mesma forma a esposa com o seu esposo, com os filhos, porque o tempo passa, a nossa mente muda, o nosso jeito de pensar a vida muda, o nosso comportamento muda, mas nada melhor do que você ter alguém do seu lado, te sinalizando, te chamando. Talvez o momento de você parar e falar assim, meu filho ou a minha filha está tendo esse tipo de atitude, então eu vou falar com ele ou com ela sobre isso. E você vai intencionalmente, senta para uma conversa, chama e bate um papo ali, as coisas são esclarecidas e a vida continua. Então nós precisamos de fato ser intencionais como Cristo foi, e isso é bom, isso é positivo, isso faz parte do Evangelho, seja aqui, às vezes no trabalho, quem aqui trabalha, tem equipe, gestores, né? Enfim, e assim como nós pastores, precisamos sim olhar a vida de vocês e chamar para uma conversa, pontuar algumas coisas. Isso revela amor, revela cuidado, é chamar para uma vida de crescimento. Então, são essas coisas que eu percebi um pouco nesse texto. E uma que eu já tinha falado para vocês, a questão dele como servo, mas cheio de autoridade. Ele tinha autoridade porque ele falava a verdade, ele era compromissado com a verdade, e ele tinha um compromisso de revelar essa verdade para que as pessoas fossem transformadas, porque esse reino já era chegado e ele queria que as pessoas pudessem passar a viver essa nova vida que estava sendo proposta. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé, chamar os meus irmãos para a música. Vocês devem lembrar que quando Cristo chamou os discípulos para aquela última refeição antes da sua morte, algumas coisas aconteceram ali. Então, em toda boa conversa, em todo bom papo que ele é programado, aquele cafezinho, aquele almoço, ou aquele bate-papo que você marca, fala assim, semana que vem vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho, isso tem proveito. É óbvio que em alguns momentos vão surgir aquelas conversas de emergência, que elas precisam de fato serem percebidas e você tem que atuar de fato. Mas o que eu estou querendo dizer é que
Cristo, no dia da ceia, com seus discípulos, ele resolveu algumas questões ali. Ele pede para que eles vão lá, preparem o lugar, vejam o local, e eles vão para aquele dia, para aquela ceia, e ali algumas coisas acontecem, né? Ele transforma a vida daqueles homens com a sua atitude, lavando os pés dele, tratando a questão do desejo de um querer ser melhor do que o outro. Então, não podia simplesmente chegar naquele lugar, partir o pão e falar da sua morte e ir embora. Outras coisas foram tratadas ali. Então, irmãos, quando você pensar nos elementos da ceia, quando você estiver participando desse momento, coisa que nós vamos fazer agora, pense nisso. Pense na possibilidade de coisas que podem serem transformadas na tua vida, pelo fato de você hoje poder comer do pão e beber do cálice. Que não seja algo rotineiro de todos os domingos, mas que a cada domingo seja uma transformação na sua vida. Deus nos chamou para pescar homens, lançar a rede. Isso significa livrar as pessoas do juízo eterno, da ira de Deus. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida desses irmãos que estão aqui. Eu peço que, assim como aqueles discípulos, ó Deus, o Senhor possa aquecer os nossos corações. E que de fato o Evangelho na nossa vida seja prioridade. Seja prioridade na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa. E que isso não me afete. Que seja prioridade na vida dos meus amigos. Que quando eu, por causa do Evangelho, ser em algum momento esquecido por eles, eu possa ter a compreensão e a maturidade de entender que o que ele está fazendo ou ela está fazendo é pelo Evangelho, é para que pessoas sejam salvas. Então, Deus, eu te peço que nessa manhã haja maturidade sobre as nossas vidas, que o Senhor nos leve a entender cada vez mais qual é o nosso chamado, qual é o convite que o Senhor nos fez, e que, como igreja, nós possamos estar firmes diante do Senhor, falando do teu Evangelho, do teu amor. Obrigado pela sua morte na cruz, porque ali sim, de fato, te perdoou os nossos pecados, nos comprou, Deus, através do sangue de Jesus Cristo, e fez com que hoje nós pudéssemos viver debaixo dessa graça e misericórdia, Senhor. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos agentes do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vocês podem ser.
minha esperança está em ti. Quando o castelo desmoronarem, sobre essa rocha estarei. Amável graça venceu o pecado, amável graça venceu o pecado e a maldição sobre mim. Hoje escondido estou em Cristo meu Senhor, o seu amor cobre-me. Seu grande amor, seu grande amor cobre-me. Glória, glória, não temos outro rei, mas Cristo Senhor. Nós levantamos um hino de louvor, tu és o nosso Rei. Glória, 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 não temos outro rei, mas Cristo Senhor. Nós levantamos um hino de louvor, tu és o nosso Rei. Em meio à luz, em meio à dor, melhor é Cristo me fez, nele fez. Em vitórias e em vitórias, melhor é Cristo me fez, nele crer. Mas que conforto, mas que conforto, melhor é Cristo me fez, nele crer. Mas que riquezas, mas que riquezas, melhor é Cristo me fez, nele crer. Nós declaramos, melhor é Cristo nos fez, nele crer. Canção eterna, melhor é Cristo nos fez, nele crer. Glória a Deus. Glória, glória, não temos outro rei, mas Cristo Senhor. Nós levantamos um hino de louvor, tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Rei. Senhor, descemos para cima, para salvar. Testando. Opa. Graça e paz, igreja. Irmãos, antes de encerrarmos, gostaria de dar alguns avisos. Primeiramente, falar sobre a programação dessa semana. Quarta-feira, reunião de oração às 19h30 da noite. Ok? Vai ser online, via Google Meet. Quinta-feira, Desperta Débora, né, que as mulheres se reúnem para orar pelos filhos. Ocorre no WhatsApp,
é online também. Então, mais informações, pode falar para a Maria Luísa, ok? Ou qualquer outra representante das mulheres. E todo segundo sábado do mês tem o culto das mulheres. E também gostaria de informar a classe de integração no dia 14/8, que vai ser no sábado, das 2 horas às 5. Que, né, para quem se interessar a se tornar um novo membro, a ser batizado, ou que veio de outra comunidade para cá, então tem que participar. E como participa? Fala comigo, ok? Pode falar comigo, você faz o cadastro, a gente conversa um pouco e então você vai nesse dia ter a aula. E também gostaria de informar que o segundo caderno do Verdades Essenciais da Fé Cristã já está à venda, ok? É R$10, baratinho. E também o CTM é baseado nele, então é uma boa pedida você ter. A capa está igual à primeira, mas só que o conteúdo é diferente, pode ficar tranquilos quanto a isso. É só falar com a Luísa, ok? E você pode pagar de vários modos possíveis, tá bom? E por fim, que Deus abençoe a todos que vão embora, a todos que vão ficar também, que vocês glorifiquem o nome do Senhor, que vocês glorifiquem a autoridade de Jesus. Então, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto. Deus, que o seu amor, Senhor, esteja com todos aqui, meu Deus. Que a graça do seu Filho, Senhor, os acompanhe e a comunhão do Espírito Santo nos leve a ter comunhão contigo. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Uns 5 minutinhos de pausa, tá bom? Daqui a pouco a gente